com o coro da censura, a matéria da Revista Oeste, se a gente puder colocar pro pessoal. Coro da censura, PT acusa Telegram de ameaçar a democracia brasileira. O aplicativo de mensagens também se tornou alvo do Poder Judiciário, meus queridos amigos. E quero passar então, enquanto o Folo puxa a matéria aí, depois a gente coloca ela no ar, direto para o nosso convidado especial, professor Ricardo Ventura. Cara, eu vou só encapsular, acho que o que tá engasgando a gente, né? Ventura uma vez analisasse o comportamento do Alexandre de Moraes, porque acho que ele não mente. Então, não mente, obrigado, Adriles. Acho que o Adriles pegou exatamente a... Você ia falar isso? Um pouquinho, mas tudo bem. Eu queria entender, professor, ontem, acho que o Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, estavam no evento na FAAP aqui em São Paulo. Certo. Eu vejo muita gente, inclusive, que se identifica com os nossos valores, os nossos pensamentos, assim, ó. Aqui, ó. Tirando foto com ele aqui, ó. Ah, não, mentira. Sério? Mentira. Assim, fazendo papagaio de pirata? Tá falando sério? Mentira. Tô. Com eles dois? Mentira. Não é que se identifica com o nosso E pensamento. a questão pra mim é a seguinte, Não, sério. não tem condição. Existe uma questão de bolha aí, do Poder Judiciário. Eles estão encastelados. Como que essa bolha é furada, ou se essa bolha vai ser furada algum dia, porque o comportamento do Alexandre de Moraes ultrapassou todos os níveis da normalidade institucional e comportamental de um ser humano. Pois é. Quer que eu comento já? Uhum. Pois é. Então, o que acontece? O maior poder da humanidade, desde os tempos imemoriáveis, é a comunicação. Você pode perceber, quem tinha a comunicação entre as tribos se tornava líder. Aquele que tinha a comunicação com o sagrado se tornava aquele que seria o líder religioso, o pajé ou o sacerdote, porque ele tinha a capacidade de se comunicar com os deuses, com o outro lado, né, com os espíritos. E você vê isso na humanidade inteira. Todos aqueles... Não era o mais forte, não é o mais, de repente, sábio, mas era o que sabia se comunicar. Mais carismático. Exatamente, o mais carismático, aquela pessoa que era o mais conciso, aquela pessoa que sabia contar metáforas, que sabia entreter, que sabia emocionar. Então você vê isso vindo em toda a história e você vê isso também na política. Por que essa briga, por que esse medo das redes sociais? Por que esse medo da liberdade de expressão? Porque justamente é aonde você pode quebrar e estourar essa bolha que você me perguntou, Marcão. Ou seja, se você calar pessoas que falam, que têm poder de concisão, poder cognitivo, você vai estourar essa bolha. Então é muito perigoso você estourar essa bolha. As pessoas não estão... aquelas que estão, como é que eu posso dizer... recebendo diretamente algo por conta daquele grupo político é muito pequeno. Então, você está entendendo o que eu quero dizer? Entendi. Ou seja, aquele que... Eu vou até, se você me permite, claro. Eu coloquei cinco tipos de pessoas que aprovam o que está acontecendo no Brasil. São 5 grupos de pensamentos, 5 grupos comportamentais que aprovam aquilo que está acontecendo no Brasil. O primeiro grupo é o que eu chamo de alienado. Para ele, tanto faz como tanto fez. É uma boa parceira. É aquela que acorda de manhã e fala assim, não vai mudar em nada na minha vida. O trem vai continuar cheio. Ou, às vezes a pessoa fala, mas são só os mais pobres. Não, tem muita gente que tem grana que fala assim, cara, eu vou continuar indo para Paris, eu vou continuar andando com a minha Mercedes, eu não tô nem aí, eu vou continuar a minha vida. É o alienado. Então, para ele, tanto faz como tanto fez. Ele acredita que qualquer coisa que vá acontecer na política não lhe afetará em nada. Esse é o alienado. Uhum. O segundo é aquela que não tem poder de cognição. A pessoa não tem poder de cognição. Ela não percebe, ela não entende. De fato, ela não... Você pode colocar... Traduz, Ventura, é burro. É que eu não... Ela não enxerga um palmo na frente dela. Ela não enxerga. A ignorância é invencível. Ela não tem aí sim ela não tem a informação. Então ela tem uma ignorância não assimila informação, ela não assimila. E existe uma parcela que não tem poder de cognição. Por mais que ela veja, ela não consegue. Sabe aquela situação que você põe assim, ó, existem 4 cartas.
Se eu tirar 2 cartas, quantas cartas ficam? A pessoa fica olhando para você. É burro. Tipo assim, ou vamos colocar um pouquinho mais de tempero. Você fala assim, ó, existe uma garrafa com água e existem 2 copos. Se eu tirar a água dessa garrafa e colocar nos copos, quanto que eu vou ter de água nos copos? Nossa, aí o cara a dá pessoa intuito. fica... Ela não tem poder de cognição, ela não consegue raciocinar, ela não consegue perceber coisas mínimas de lógica. E essas pessoas são aquelas que são levadas assim por baciada, né? Porque qualquer coisa que você fala, a pessoa fala, sim, é isso, porque ela não consegue entender. Aí tem a cognição binária, viu, senhor Adriles? O que eu chamei de cognição binária? Cognição binária é assim, no mundo da informática tem o 0 e tem o 1. Certo? 0 e 1. Se eu escolhi o 1, automaticamente o outro tem que ser 0. Então, se eu escolhi que isso daqui é bom, automaticamente todo o resto tem que ser ruim. Perfeito. Geralmente ideologia entra nesse Exatamente. Então, nesses contos. eu sou amiguinho do Felipe Neto. isso aí. Então, se eu sou amigo do Felipe Neto, eu tenho que ser contra tudo aquilo que o Felipe Neto é contra. Eu voto Perfeito. no Lula. Contra o Lula, todo mundo é inimigo. É isso aí. É isso Se aí. eu gosto do Lula, todo o resto tá errado. É Perfeito. cognição binária. Isso aí. Ele não consegue ver coisas boas nas pessoas. Não sabe ver nuances. É isso aí. Sabe, Geise, sabe aquela situação das novelas mexicanas? Ou é bom ou é mal. Ou é vilão ou é mocinho. Exatamente, É isso aí. exatamente. O cara começa a novela e termina a novela, o Clodoaldo Alberto, se ele começar sendo bom, ele tem que terminar sendo bom. Se Não ele pode ter nuance e a Maria, de e a Maria, Maria Rita, Maria, Maria Flor. olha que Maria combina com todos. Então tem que ser assim, Rosângela Dolores. Aí a Rosângela Dolores, se ela é ruim, ela tem que terminar ruim. Isso aí. Isso daí é a cognição binária. Então a pessoa escolheu um, o outro tem que ser ruim e ponto. Qualquer coisa que o outro fizer vai ser ruim, qualquer coisa. Aí depois vem, sabe o quê? Algo que muito afeta as pessoas, que é compromisso e coerência. Isso é um gatilho. Eu odeio falar esse negócio, porque agora tá na moda. Esse me engatilhou. Porque o Todo gatilho... mundo fala. Olha, aviso de gatilho. Aviso de gatilho. Pelo amor de Deus, me dá uma vontade de dar uma chinelada na cara. Mas o nome que a gente usa, isso há muitos anos na psicologia, na psicanálise, são os gatilhos, né? Que estimulam a você ter um comportamento. Então, quando eu te estimulo a ter um comportamento de compromisso, eu mantenho a coerência. Eu vou dar um exemplo muito fácil. Olha que legal. Imagina, Geise, que eu bato na tua porta e falo assim, Geise, quer comprar uma rifa para ajudar os escoteiros do seu bairro? Aí eu respondo. Se eu falar assim, Geise, imagina que eu bato lá e falo assim, você quer comprar uma rifa para ajudar os escoteiros? De verdade, o que você falaria? Não. O que você falaria? Não. Agora, se eu chego pra você, Adriles, é que o Adriles é meio chato, né? O Adriles como está bonito hoje. Não, o Adriles é muito ponto fora da curva, outside. Agora imagina se eu chego pro Marcão, o Marcão falou não. Agora eu bato lá e falo assim, oi, ô Marco Antônio, tudo bem? Você sabia que o bairro que você mora é um dos bairros considerados mais altruístas aqui da cidade? Você sabia que 80% das pessoas se importam com o andamento do seu bairro? As pessoas aqui nesse bairro, elas gostam de participar do envolvimento, são pessoas politicamente engajadas e tudo mais. E eu queria, inclusive, convidar você para ir lá no nosso centro de escoteiro. Tomar um café, porque a gente está precisando trocar o telhado, inclusive está fazendo uma rifa. Você quer ajudar com a rifa? Quanto que é a rifa? Você Eu acho que entendeu? sim. Então, eu convenço a pessoa de algo e quando ela toma a decisão, normalmente ela tem que manter a coerência daquela decisão que ela tomou. O cara que vota no Lula, o cara que falou bem do Alexandre de Moraes uma vez na vida. Aí vai falar, e até meu o fim Deus. tem que falar, Não, e o pior isso de aí. tudo, e que ela fez isso com a família muitas vezes. Tem que Ela ser brigou coerente. no bar. Brigou Sim. no grupo de WhatsApp com a tia. É isso e aí aí. tem que manter a decisão, senão a tia vai falar, tá vendo? Tá vendo? Eu avisei. Eu avisei. Fez o L, É tá isso aí, é vendo? isso E aí aí. a pessoa, não, mas eu fiz mesmo. É isso aí. Eu gosto. E eu tá gosto, ótimo, eu tá gosto, maravilhoso. Eu gosto, É eu isso gosto. aí. E fica, sim, parece o Kiko do Chaves. É isso aí. Não, aí. esse é o Chaves, não é nem o Kiko, é o Chaves. E fica naquela... Então, quando você toma uma decisão, Sim. você tem que manter a coerência. Aí um pequeno grupo, quer dizer, que eu não o sei nem se é o teimoso. pequeno grupo, que é o que ganha diretamente. Você está entendendo? É aquele que, se aquele partido entrar ou se manter, ele vai ganhar É o financeiramente. governo Lula Ou- que tá sendo beneficiado por esse autoritarismo que vai censurar o inimigo. É isso aí, o Tô poder. traduzindo tudo. É isso aí, o poder. Então, são isso esses aí. grupos.
Agora, a grande massa mesmo está onde? Naqueles que não têm poder de cognição. O alienado, cara, esquece. O alienado é aquele que não vai votar. Ele prefere pagar R$3,50 e não vai votar. Esse cara, você joga na descarga e joga na privada descarga. Esse não adianta. Esquece esse daí. Agora, o de baixo poder de cognição, por que eles não querem melhorar as escolas? Por que eles não querem que as escolas melhorem e tudo mais? Por conta disso. Baixo poder de cognição é muito fácil você manipular. Perfeito. E o binário e o outro, que é aquele que se convenceu uma vez e aí você fica com dificuldade de tirar, ele mudar ali de lado e tudo mais. Então isso faz com que as pessoas aceitem as barbaridades que estão acontecendo nesse país. Eu posso incrementar essa pegada do professor para Adriles Jorge com um pequeno vídeo? Vamos colocar o vídeo para o Adriles ver do nosso querido Reinaldo Azevedo, Matheus Folo. É o vídeo que eu mandei. Tá aberto o nosso som? Acho que é só aumentar o De áudio, novo. né? Ele vazou. Então não pode acontecer Você tem isso toda razão. hora, não. Parece censura prévia. E parecendo censura prévia, E parecendo censura prévia, viola a Constituição. Agora, quando você tem grupos organizados violando a Constituição como princípio e pregando uma intervenção militar no processo eleitoral, esse pessoal do Brasil Paralelo resolveu entrar e se juntar ao Brasil Paralelo, que prega, de algum modo, ainda que lateralmente, a intervenção militar. Né? Então, se você me perguntasse, extraído do contexto, como situação pura, antes do filme ao ar, censurado, eu vou dizer não. Quando você faz, quando você toma a decisão aplicada à circunstância, aí sim. Agora, isso não quer dizer que a gente vá dar sempre ao Alexandre de Moraes o poder de fazer censura prévia. Né? Porque, no caso, não acho que seja censura prévia. Meus queridos, idealmente, Adriles Jorge, ele tem razão, né, quando a gente fala de problemas relacionados à liberdade de expressão. Como ela é perigosa, né? E como a liberdade de expressão é alvo de fake news quando ele fala uma excrescência absoluta, que é o Brasil Paralelo nunca falou, nunca se manifestou publicamente. Nada. É uma fake news total e absoluta. Absoluto. E é engraçado, eu queria que você falasse sobre, na linha do que o Ricardo falou, as pessoas, por empatia, às vezes, ao que o Reinaldo Azevedo era, de antipetista, Sim. e que ajudou para a queda da Dilma, para o impeachment da Dilma, será que ele consegue ainda carregar as pessoas dentro desse raciocínio tresloucado em favor da censura? Veja bem, eu acho engraçado que o Reinaldo Azevedo, ele resume todas as tipificações que o professor Ventura aqui disse. É falta de percepção cognitiva travestida de inteligência, é oportunismo ideológico, porque ele eventualmente vai surfar em cima da onda de um governo que ele elegeu, é teimosia de não perceber os absurdos, os desmandos, o tolimento da liberdade de expressão, que ele mesmo, como liberal, defendia até ontem, ou seja, ele incorre em todas essas tipificações patológicas psiquicamente que o professor disse. E ao final ainda disse, ele justifica uma censura do Brasil Paralelo, dizendo que há um clima, um levante golpista de Estado, e dentro desse levante golpista que o Brasil Paralelo sequer se manifestou a respeito, que ele fez um documentário, a gente tem que lembrar que o documentário do Brasil Paralelo era sobre quem tinha mandado matar o Bolsonaro, quem tinha sido o autor ou não do mando da facada do Adélio Bispo do Rosário, que foi considerado louco e está prestes a ser solto, inclusive. Ou seja, um tema sensível na política brasileira e que foi censurado pela ministra Carmen Lúcia, que disse explicitamente que estava censurando, não justificou a censura, disse que a censura poderia até certo limite, mas depois daquele limite era uma censura prévia e era uma possibilidade de uma ditadura, que é o que a gente está vivendo hoje, ou seja... E o Reinaldo Azevedo, ele trai as suas próprias palavras, que ele diz, não, dessa vez a gente vai deixar, mas a gente não pode deixar sempre. Ou seja, essa censura prévia é para coibir, é para limitar um perigo maior.
O perigo maior está dado, porque o golpe é intrínseco à atitude do STF, à leniência do STF em nome dos desmandos do Alexandre de Moraes. A gente parece que está percorrendo um caminho pedregoso e parece que dentro do STF e dentro das instituições há quem se coloque contra esses arbítrios absurdos do Alexandre, mas ninguém diz, ninguém vocaciona. É só o Marcel Van Hatten, é só um político aqui e acolá. O que ele fez, vamos ser objetivos aqui, é um atropelo total às instituições, à Constituição e a qualquer legislação que fala da liberdade de expressão. Ele vai além. A gente estava falando aqui de uma jurisprudência internacional que tem a ver com ditaduras que a gente está incorporando aqui no Brasil, mas é pior. Note bem, vamos ser bastante objetivos. O que o Alexandre de Moraes fez em relação ao Telegram foi censurar uma opinião de uma empresa privada. Depois, não satisfeito da censura, ele obriga a retratação. Não obstante a retratação, ele ainda obriga a empresa a publicar uma mensagem contrária à opinião dela. Ou seja, o Alexandre de Moraes se coloca como uma espécie de Luís XIV. Eu sou a lei, eu sou o Estado, eu sou a Constituição, eu sou a democracia. Porque ele diz, na opinião que ele manda, o próprio Telegram dizer o seguinte: o que eu fiz Telegram, em nome do Alexandre de Moraes, foi ter desrespeitado o Estado Democrático de Direito, desrespeitado o Congresso Nacional. Como assim? O próprio Marcel Van Hatten disse ontem na tribuna, falou, olha, eu coaduno completamente com a opinião do Telegram, que diz que a PL da censura vai coibir e vai limitar e vai possivelmente destruir a liberdade de expressão no país. Eu não sou o Congresso que o Alexandre de Moraes está dizendo. O Alexandre de Moraes está falando por todas as instituições, por toda a lei, por todo o Estado, por toda a justiça. E quando alguém se coloca como representante máximo da justiça, ele vira uma injustiça personificada. Me lembra o 7 de setembro de 2 anos atrás, que aconteceu o quê? E a Globo entrou nessa, e a Globo entra nessa até hoje, né? Aquelas pessoas clamando por liberdade, clamando por democracia, clamando por liberdade de expressão fora do autoritarismo do STF. E aí, eventualmente, o que a Globo faz? Essas pessoas estão colocando a favor do golpe. Aí, o que o Alexandre de Moraes e todos os ministros, a maioria, pelo menos, do STF fazem? Não, elas estão atentando contra a democracia. Gente, povo na rua pedindo por democracia é antidemocrático? Aí são os ministros que se dizem, eu sou a democracia, eu sou o povo, eu sou a legítima representação do povo, com o povo vociferando contra aqueles que estão atacando a democracia. Ou seja, é 1984 na veia, é a inversão completa da linguagem e mais, a inversão completa da realidade, que a gente está colocando um ministro que está se colocando ditatorialmente contra as pessoas, contra a liberdade de expressão, contra a democracia, dizendo... Eu sou a democracia que vai regular a sua opinião. Isso é, claramente, uma ditadura total, absoluta e restrita. Então, é pior do que a China, porque a China não manda. A China não manda a empresa de comunicação dizerem algo contrário do que elas pensam. Ela simplesmente censura. O Alexandre de Moraes está além do Xi Jinping. É gravíssimo o que está acontecendo no Brasil hoje.